que mania é essa que a gente tem de querer dar conselho para as pessoas se elas pedirem e ainda ficar brava se ela não acata, né? Não agradece pelo nosso conselho. É muito louco isso e foi uma coisa que eu fiz, que eu lembrei disso, né? Ficou muito marcado pra mim. Que um dia eu tava conversando com o pessoal, eu tava conversando com meu primo, na época eu acho que ele tava desempregado. E aí o que aconteceu, né? A gente conversando e um pouco daquilo de eu não sei o que eu vou fazer, o que eu gosto, sabe? E aí eu falei pra ele, eu falei, poxa, por que você não vai fazer um voluntariado, né? Pra mim, não falou assim, eu gosto disso, né? Me abriu um leque de opções, eu falei, caraca, eu posso gostar de muitas coisas, né? E foi muito rico, tá? Então eu conheci muitas pessoas, fiz atividades diferentes, desenvolvi novas coisas. E aí eu quis compartilhar com ele. Então ele não me perguntou, mas eu falei, por que você não vai fazer um voluntariado? Você troca isso, aí ele, mas aí o outro falou assim, mas dinheiro, uma coisa assim, né? Não tem dinheiro e tal. Eu falei, não, você troca serviço por hospedagem e tal e tal. Aí ele virou e falou, eu vou ficar trabalhando pros outros? E ele falou, ele tem um jeito bem expressivo assim. Eu acho até que ele falou tipo uma palavrinha mais forte, uma coisa assim, né? Mas eu lembro que foi essa negativa. Ele falou, mas eu vou ficar trabalhando de graça pros outros? E aí na hora veio como um baque assim pra mim. Eu falei, puta merda. Né? Ainda eu pensei, nossa, sério que ele tá pensando isso? E aí eu fui tentar retrucar. Eu falei assim, você não vai trabalhar de graça pros outros. Você vai estar trocando. Então você vai estar oferecendo seu serviço em troca de comida, de hospedagem, né? Alimentação nem sempre, mas hospedagem sempre. E mais aí você vai conversar com outras pessoas, não sei o que, não sei o que lá. E eu já fiquei meio chateada, fiquei meio puta, né, com a forma que ele respondeu assim. E falei, tá bom, fiquei quieta e mudei de assunto, né? Mas aí, assim, por que a minha chateação? Por causa disso, né? Ele não aceitou meu conselho. Como assim não aceitou meu conselho? Mas quem disse que ele pediu pra eu dar uma opinião? Ele não pediu, ele só tava falando, né? Então eu tenho muito isso, assim, de querer dar alguma coisa sem que o outro tenha pedido. E uma coisa que a gente tem aprendido muito nos estudos é justamente isso, né? Você dá quando pede, olha lá. Porque dependendo da situação que a pessoa vai colocar pra você, vai te perguntar, você precisa refletir muito o que você vai responder. Porque se você responder uma coisa na dúvida, por impulso na hora, daqui 3 dias, aquilo na sua cabeça não faz nenhum sentido, você se arrependeu, como você vai voltar pra pessoa, né? Às vezes é uma decisão que ela quer tomar e você ajuda ela nessa decisão. E aí você fala, putz, isso não vai dar certo. Você vai falar que a pessoa ela já tomou a decisão. E aí você vai carregar uma culpa se não der certo e ela pode ser que de certa forma queira dividir, né? Não culpa, essa responsabilidade com você. Então, é isso, né? Uma, por que querer falar, dar uma opinião quando não foi pedida? E por que dar uma opinião que foi solicitada, sendo que você nem mesmo sabe o caminho, né? Assim, então, por que não parar, refletir, meditar? E é uma coisa que eu tenho praticado muito, em parar, refletir. Falei, putz, isso. Deixa eu pensar. E aí fico pensando, anoto, né? E, bom, na verdade eu tenho cortado tanto as minhas opiniões emitidas sem solicitação, porque que, na verdade ninguém me pergunta mais nada quase, isso é muito bom. Porque eu não tenho que ficar pensando nas coisas dos outros, eu foco e penso nas minhas coisas, né? Mas é isso, então, e aí eu trouxe essa questão que eu tava analisando justamente por conta do voluntariado também, que é uma coisa que, como mexeu muito comigo, eu sempre gosto, quando as pessoas perguntam de voluntariado, eu entro assim, ó, numa ladeira e não paro mais, eu vou desenfreada. E aí às vezes eu percebo, eu falo, opa, para, porque foi muito bom pra mim. Então eu entro num estado de excitação, de euforia, assim, de excitação, né? Pra ficar contando. Tem que tomar cuidado também, porque aí eu. A pessoa só queria é legal, não é legal. E aí eu dei toda a volta pra dizer, valeu a pena pra mim, e a pessoa perde o interesse, né? Então,
é tomar cuidado, assim, na comunicação, né? Que é uma coisa que eu tenho desenvolvido muito, principalmente aqui na hora que eu tô gravando os vídeos pra eu refletir. Eu fico pensando nisso, eu tô indo na linha certa, né? Tá tendo começo, meio e fim, porque é um ponto que eu preciso desenvolver. E é isso, então. E no final das contas, né? Fechando com o meu primo, ele não se apegou à ideia do voluntariado. E o mais importante, né? Pra mim fez sentido e pra ele não fez se voluntariar. Porque de repente ele não estava preparado para ouvir aquilo, de repente, né? Mas independente disso, cada um vai ter a sua jornada única, né? Por mais que a gente passe pelos os mesmos portões, assim, cada um vai ter uma percepção diferente e às vezes a gente recebe as informações em momentos diferentes que fazem sentido pra gente, né? E é isso. E teve até um dia que eu fui falar com um amigo meu que tá desempregado, tava. E aí eu falei, meu, e ele, ai, de ficar em casa, não aguento mais. Eu falei, meu, porque você não vai fazer um voluntariado, vai conhecer gente, conversar coisa diferente, né, assim. E aí falei também, é verdade, falei um monte. E aí depois eu cheguei em casa, acho que uns 2 dias depois eu caiu essa ficha, eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, cara, desculpa, eu fui totalmente invasiva e tinha outra pessoa junto, a gente começou a insistir assim pra ele. Eu falei, desculpa, eu fui totalmente invasiva em falar o que você deveria ou não fazer com o seu tempo, né? Então peço desculpas, eu realmente me empolguei e fiz errado. E vou tomar atenção para que isso não aconteça mais. E desde então isso não aconteceu mais, né? Mas é isso, assim, o quanto a gente fala sem que o outro peça e o quanto a gente aceita que as coisas vão fazer sentido pra gente e talvez não faça sentido pros outros, né? Então, preciso continuar refletindo sobre isso.